tablet, para ficar bem. Beleza, hoje nós vamos falar das modalidades, né? Ah, sim, as modalidades. Essas modalidades que eu trago aqui, meus amigos e minhas amigas, são modalidades doutrinárias. Dentro da nossa doutrina majoritária, nós temos aqui alguns exemplos, né, de situações que levam em consideração as regras com relação à adoção, algumas situações, né, como é que nós podemos também entender a adoção sobre essas qualificações, essas modalidades, né? A principal delas aqui, o que nós temos dentro desse certame? Nós temos a chamada regra da adoção brasileira. Essa adoção brasileira, ela é muito comum, principalmente no Código anterior. Era uma prática muito utilizada, principalmente pelas famílias tradicionais, né? Porque de qualquer forma você utilizava, você subsidiava de um indivíduo, né, para que fazia parte do seu contexto familiar, que exercia ali todo o seu estágio de convivência, né, naquele lar domiciliar. E muitas das vezes o que fazia os chefes da família, né, os patriarcas principalmente, você acabava utilizando de um registro em cartório, reconhecendo aquele indivíduo como se fosse seu filho biológico, seu filho legítimo, né? E nós sabemos de antemão que a adoção brasileira, ela não é reconhecida atualmente, né? É um ato ilícito. Por quê? Porque é uma tentativa de você reconhecer um trâmite de adoção sem definitivamente você perpassar pelo devido processo legal, que é a proposta que se propõe à adoção, né? Qualquer ato de adoção você tem que, indubitavelmente, protocolar para o judiciário. Então, a adoção brasileira, esse ritual, ele era muito comum, porque muitas das vezes já existia aquele menor naquele recinto, aquele adolescente que fazia parte daquele cotidiano familiar, e aquele chefe da família normalmente utilizava dessa técnica, ia perante um determinado cartório de notas competentes e acabava registrando esse menor como se realmente fosse seu verdadeiro filho, né? Mas tu sabes que isso é um ato ilegal, porque você precisa comprovar justamente essa paternidade, principalmente a chamada biológica, né? Muito embora, o que nós tínhamos nesse passado e hoje, comparado ao presente, é como se nós estivéssemos dentro de um contexto de filiação socioafetiva, né? Essa prática, na verdade, até então não era considerada, e ainda hoje também não é, mas é possível você também, atualmente, já formalizar um ato de reconhecimento de filiação socioafetiva, sem nenhum problema, né? Basta que você utilize dos meios legais, né? Você vá ao cartório competente de notas e ali formaliza uma verbação, reconhecendo aquele filho ou aquela filha socioafetiva. Então, esta adoção brasileira, né, ou seja, essa modalidade que era muito utilizada, a principal diferença é porque as pessoas utilizavam dessas técnicas, né, desse ritual, mas precisava, antes de mais nada, iniciar pelo circuito do devido processo legal, pelo percurso do devido processo legal, que até então não era possível, né? As pessoas muitas das vezes utilizavam de falsas informações, ou melhor dizendo, até falta mesmo de informação. E os cartórios, venhamos e convenhamos, também eram totalmente inapropriados, né? Muitos cartórios funcionavam de uma forma irregular, não tinha muitas das vezes aquela preocupação de analisar documentos e acabava perpassando as informações, colocando por debaixo, né, do travesseiro, podemos dizer assim, né? Então as informações eram muito irregulares, né? Eram muito abrangentes. Então era muito comum, né, você utilizar dessa técnica pensando que eu estava realizando grande coisa, né, grande negócio, mas na verdade eu não estava. Se você quisesse direcionar posteriormente para a via judicial, indubitavelmente o juiz iria desconsiderar esse registro, né, sem perpassar por todo um trâmite a qual defende a adoção, por todo um devido processo legal, tá? Por outro lado, além da adoção brasileira, que a gente está analisando aqui essas modalidades, né, nós tínhamos, eu falo até tínhamos, porque a chamada adoção do nascituro era uma regra precisa, compactuada
lá na redação do artigo 372 do Código anterior. E atualmente esse artigo já está revogado, né, e o Código também, mas era possível também o nascituro, aquele que ainda estava por nascer, né, que ainda existia aquela concepção, mas era um ritual também que era contundentemente aprovado perante essa legislação. Atualmente, nós não nos subsidiamos mais, o Código Civil de 2002 não utiliza mais essa prática, né, de ratificar a adoção em prol do interesse do nascituro, tá? Pelo simples fato de que no passado, por que era comum ratificar a adoção do nascituro? Porque o nosso Código 16, ele surge com base na teoria clássica concepcionista. Bastava justamente existir um nascituro para que ele utilizasse, né, gozasse do direito à personalidade. E hoje nós sabemos que não é isso mais possível, né? É preciso que haja o fenômeno do nascimento com vida, a gente sabe disso, o acontecimento, né? Até porque o nosso Código de 2002, ele se subsidia da chamada teoria mista, né? Você precisa do nascimento com vida, mesmo que a lei ponha a salvo, né, os direitos do nascituro, ou seja, reconheça o direito à vida, o direito à honra, o direito à imagem. Então, era uma prática muito utilizada, né? O Código até então, de 16, ele entendia que era necessário formalizar esse reconhecimento do direito ao nascituro, tá? E atualmente não, né? Você precisa do acontecimento do nascimento e a gente se subsidia da chamada teoria mista para que venha ratificar esse procedimento, tá? Então, a adoção do nascituro na nossa atual legislação não passou mais a ser considerada, né? Conforme justamente que eu havia informado, tá? Além da adoção do nascituro, nós temos também uma outra modalidade que a gente já ficou sabendo, principalmente após a decisão do STF de 2010 e 2011, né, que passou a sacramentar a chamada reconhecimento do registro civil em prol dos interesses das pessoas homoafetivas, né, a chamada união civil. Muito embora, depois do advento dessa decisão do STF, algumas implicações foram trazidas, repercutidas, principalmente para outros institutos. Dentre esses institutos, claro que a gente não podia deixar de não considerar a regra da adoção. Então, não só essas pessoas homoafetivas têm direito de resgatar, por exemplo, o reconhecimento do seu casamento ou da sua união estável, mas também para deferir, no caso, por exemplo, o direito aos alimentos, de conquistar o seu direito ao usufruto, à administração dos bens, do direito de conquistar o exercício do direito ao nome civil, e é claro que não podia faltar o direito à adoção, tá? Então, o que nós temos que levar em consideração? As mesmas regras da adoção que servem para os casais héteros, também nós podemos direcionar para os casais homoafetivos, né? Todo aquele procedimento burocrático pelo qual os casais héteros vão perpassar, óbvio também que os casais homoafetivos também vão perpassar, tá? Então, depois dessa decisão do STF, passou a reconhecer esses direitos materiais, né? Esses direitos também potestativos, em prol do interesse desses casais homoafetivos, e dentre eles a chamada adoção, né? Que depois do advento dessa legislação, né, lá do STF, da decisão unânime, né, que posteriormente, em 2013, criou a resolução 175, né, não sei se vocês chegaram a se recordar, mas a gente comentou dessa resolução 75, ao asseverar acerca, principalmente, do casamento, né, que hoje é perfeitamente possível firmar o casamento homoafetivo e principalmente também a união estável, tá? Então, a adoção, sem sombra de dúvida, foi uma das medidas, né, uma das possibilidades para que o casal, né, tivesse à sua disposição. Por outro lado, além da adoção homoparental, eu coloco aqui no teu material a chamada adoção intuito personae. Essa nomenclatura ela é bem interessante, meus amigos. Essa nomenclatura intuito personae, ela vem do latim. Significa, traduzindo, você ter a convicção de querer direcionar, apontar um sujeito. Como eu coloco justamente aqui, né? Você vai ter a primazia de indicar uma determinada pessoa, um determinado sujeito,
né, para a realização de um determinado ato, um ato jurídico específico. E aqui, trazendo essa regra para a adoção, o que acontece na adoção intuito personae? Mesmo que essa regra não esteja definitivamente formalizada na lei, regra geral, vocês não vão encontrar diretamente esta modalidade na própria legislação, mas a doutrina majoritária passou assim a reconhecer e assim a defender, tá? E o que é esta modalidade? Então, o que se propõe? Os adotantes, tá? Na verdade, eles vão ser indicados por determinados genitores ou representantes legais daquele determinado menor, daquela criança ou daquele adolescente. Então, traduzindo em miúdos, pode acontecer que os pais biológicos, né, ou representantes legais daquela criança ou daquele adolescente já tenham o intuito único e exclusivo de indicar previamente quem vão ser aqueles candidatos, né, aqueles indivíduos que vão sacramentar aquela adoção, que posteriormente vai ser formalizada perante a via judicial. Então é um intuito, né, é uma preocupação que esses determinados genitores, esses representantes legais, já previamente já vão formalizar as suas indicações, apontando aquele casal, aquele indivíduo, que vai assumir posteriormente o compromisso da adoção propriamente dita. É claro que vocês devem estar se perguntando, isso é importante? Sem sombra de dúvida, porque até facilita ou facilitará o processo da adoção. Até porque, como eu acabei de informar, existe uma certa afinidade, né? Uma certa sintonia, um canal de comunicação entre as partes, né? Entre os genitores biológicos, representantes legais, perante aqueles determinados adotantes. Então, isso para o judiciário é até salutar, é bem até importante, porque, consequentemente, irá facilitar o processo, o trâmite da adoção. Quando você já utiliza da sua convicção de já indicar um sujeito, né, que vai assumir o compromisso futuro de ratificar, de comprovar o trâmite da adoção, de realizar a adoção propriamente dita, tá? Então, essa adoção intuito personae, quando você leva em consideração o interesse de um sujeito, quando você visa já apontar um determinado indivíduo, que esse indivíduo, uma vez apontado, esse futuro papai ou mamãe adotante, né, ele vai assumir posteriormente essa responsabilidade, porque ele já havia sido indicado por aqueles representantes legais do menor, aqueles genitores, né, biológicos do menor. Então, quer queira ou quer não, o processo vai até ser bem mais contundente, bem mais ágil, né, quando você já vai facilitar todo o trâmite burocrático, tá? Além disso, além da chamada adoção intuito personae, né, nós temos também a chamada adoção por testamento. É bem interessante, né? Porque normalmente o testamento, a regra geral, você vai ter a finalidade de formalizar, constituir determinados acervos. Ali já previamente a vontade do testador já mencionar, né? O que você pretende para que aquele futuro legitimado vá se contemplar após a leitura desse testamento futura, né? Só que para a adoção, gente, é possível também a gente realizar uma adoção por testamento. Agora vocês devem estar se perguntando, mas não seria plausível, professor, já ingressar com o processo da adoção, ao invés de ingressar com um pedido de testamento? Pois é, mas tem situações, a gente tem que analisar muitas das vezes o caso prático, em que aquele testador pode ser que ele já esteja em um determinado período, já de um estágio avançado, até mesmo de uma enfermidade, de uma doença, né, que pode ser que não vá dar tempo dele ingressar perante o devido processo legal, um trâmite burocrático que é a adoção. E nós sabemos, né, gente, quer queira ou quer não, é um processo ainda moroso. Mesmo com a nova proposta da lei da adoção, que veio justamente tentar encurtar, reduzir o trâmite da adoção, mas ainda nós vamos ter que perpassar por determinados trâmites burocráticos. Então, é uma possibilidade, né? É uma opção que a própria legislação, né, principalmente do ECA, né, vai oportunizar para que esses indivíduos testadores tenham a convicção de querer formalizar através de um testamento
a sua vontade futura de reconhecer, né, após o advento da morte, reconhecer o fulano ou Beltrano como filhos, tá? É óbvio que vocês devem estar se perguntando, mas professor, basta então somente ler o testamento no dia propriamente dito formalizado, consignado pelo judiciário, que já está sacramentada a adoção? Não necessariamente, né, queridos? Você, obviamente, na condição de adotando, né, de legitimado, vai ainda precisar do auxílio do devido processo legal, né? Você ainda vai precisar protocolar, peticionar para o judiciário. Como assim? Eu vou ter que informar justamente a minha verdadeira intenção de fazer reconhecer aquele testamento, de me fazer reconhecer como filho legítimo, tá? Por isso que normalmente, vocês até interessante se quiserem anotar, quando existe uma situação dessa de testamento, quando reconhece alguém como suposto pretenso filho, esses indivíduos, eles normalmente ingressam com uma ação declaratória em sede de reconhecimento de filiação, tá? Pela etimologia já dá para a gente ter uma noção, né? Ação declaratória. A finalidade é fazer reconhecer aquele testamento. A finalidade é declarar justamente esse vínculo, né? De fazer justamente comprovar, tornar as claras essa é a intenção do testador. E esta ação declaratória, ela vai tramitar dentro do devido processo legal, para que aí sim a convicção verdadeira do testador venha a ser definitivamente formalizada após o trânsito julgado da decisão do juiz, após a sentença, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que não basta somente o testador, ele pode iniciar por vida. Eu posso muito bem entender, por exemplo, que o fulano já o reconheço como meu futuro filho legítimo, né? Mas torna-se contundente que esse testamento venha a ser cumprido após a sua leitura. E uma das formas pelas quais nós vamos cumprir ele é através justamente desta ação judicial que vai ser impetrada pelo próprio legitimado, pelo próprio adotando, né, aquele indivíduo. Ah, professor, mas ele está na condição de menor de idade. Tudo bem, você constitui um representante legal que vai indubitavelmente te representar, te figurar, para fazer valer a condição desta petição, para que ela venha a ser cumprida, né? E principalmente, reconheça, declare a vontade do testador, porque a vontade dele em vida era já ter iniciado sim com o processo da adoção, mas por circunstâncias excepcionais, principalmente de enfermidade, talvez não daria tempo o suficiente dele ter ingressado, né, no devido processo legal e de repente de finalizar também esse trâmite, né? Então uma alternativa foi ter ingressado com o testamento, né? A partir do momento que um dia ele fosse lido, bastasse agora que ele fosse cumprido, formalizado através desta chamada ação declaratória de reconhecimento, tá? E isso é perfeitamente possível, nosso Código Civil defende, tá, gente? A adoção também é uma possibilidade, principalmente você subsidiando desse instrumento do testamento, propriamente dito, mas é claro, já sabendo de antemão que esse documento também vai ter que ser cumprido lá na frente, tá? A vontade do testador vai ter que deixar ser muito transparente, tem que ser deixado às claras nesse testamento. Tem que realmente trazer à tona para o juiz, ele tem que entender realmente. Existia um vínculo de afinidade em vida do professor Ari com o fulano de tal, por exemplo. O pretenso adotando, né? O adotando já está me trazendo a citação declaratória que confirma a tese no testamento, né? Aí vem aquelas provas que você já sabe, né? Provas documentais, aí vem fotografias, alguns registros, de repente até comprovantes de matrículas, tudo que comprove realmente a minha convicção. Que em vida eu me preocupei com fulano de tal, né? Eu já estava apto o suficiente para realizar uma adoção. Considerando o meu estágio no momento que eu estava vivenciando, não daria tempo de ingressar no devido processo legal. Então, o que eu resolvi? Para me precaver, né, eu vou fazer um testamento para que um dia ele seja reconhecido, né, como legítimo e ao mesmo tempo como herdeiro, né, gente? Porque a tarefa agora é fazer com que esse adotando, depois de ser adotado, passar a ser adotado,
ingresse também na regra da sucessão, né, gente? Para que ele também venha participar com outros eventuais herdeiros, da regra do direito à herança, tá? Então é importante o que eu estou explicando para vocês, porque nós vamos retomar essa discussão logo logo, lá no direito das sucessões, mas normalmente os alunos me perguntam, professor, mas para a gente ingressar com a adoção, é só por petição, é ato intervivo? Sim, nós sabemos que é um ato intervivo, mas você também pode utilizar como um dos meios o seu testamento. Não é somente você utilizar de uma mera petição. Você também pode utilizar de um instrumento, testamento, tá? Muito embora ele vai ter que ser cumprido lá na frente, tá? Por outro lado, meus queridos, seja bem-vindo quem chegou depois, tá? Já fiz a chamada, né? Já levaram o falco, tô brincando, tá? Sejam bem-vindos. Nós temos também a chamada adoção póstuma. Eu queria até que vocês grifassem essa palavra póstuma, né? Por quê? Póstuma quer dizer o seguinte, gente, é algo tardio, né? É algo que vai acontecer posteriormente, tá? Esta situação, inclusive, salvo me engano, me corrijo aí se eu comentei, mas acho que eu comentei, gente. Eu falei na terça-feira. É justamente aquela situação que, vamos imaginar, eu, mesmo já me encontrando numa situação de debilidade, né? De repente já estou com algum problema de saúde e tá se agravando, né? Isso é só uma hipótese, né? Vou até bater na madeira que isso é uma hipótese, tá? Mas eu não sei, gente, se realmente amanhã ou depois eu vou chegar no fim do trâmite da adoção. Então, o que que acontece? Infelizmente, alguns adotantes podem vir a falecer no decorrer do devido processo legal, tá? É claro que vocês devem estar se perguntando, sim, ele poderia ter utilizado o testamento, o senhor acabou de informar isso pra gente. É verdade. Mas tem algumas pessoas que mesmo assim resolvem insistir na tese, bater na tecla e querer avançar para o devido processo legal. Ou seja, iniciar toda a discussão burocrática da adoção perante o processo, tá? Eu não estou aqui informando para vocês que não é satisfatório. Na verdade, esta é a possibilidade maior. Esta é a regra geral. É você buscar o processo. Porém, pode ser que aquele indivíduo não necessariamente vá de imediato. Ele vai buscar, obviamente, já um testamento, tá? Então, onde eu quero chegar? A póstuma. O que é a póstuma, professor? É quando aquele adotante não consegue chegar no término de uma relação após o definitivo trânsito julgado da sentença. Ele não conseguiu chegar ao final do processo, porque infelizmente ele faleceu no decorrer, ó, do devido processo legal. É óbvio que vocês devem estar se perguntando, e aí, professor, eu adotando aquele menor, aquela criança, aquele adolescente? A gente sabe que, teoricamente, regra geral, o juiz, ele pode sim reconhecer a filiação, tá, gente? É claro que o juiz ele vai retroagir, né? A sentença, uma vez reconhecendo o fulano de tal como filho, né, legítimo, ela retroage, tá? Ela considera, a partir do momento, desde o exato instante do falecimento do professor Ari, tá? Então eu quero dizer o seguinte, a minha melhor intenção era ter finalizado o processo. Por ocasião do destino, não deu tempo. Mas não é por causa disso que o juiz, normalmente a justiça, não vai reconhecer uma futura adoção, uma legitimidade daquele menor, tá? É óbvio, gente, que esse efeito, que é o chamado efeito ex-tunc, eu até comentei isso com vocês na terça-feira, que regra geral para adoção, né, nós nos subsidiamos do efeito ex-nunc, né? Mas é uma situação excepcional nesse caso aqui, porque alguém não conseguiu finalizar. Então, nesse caso, o juiz ele retroage a decisão judicial, considerando mesmo assim o fulano de tal como filho, tá? Desde o momento do falecimento até o presente momento. Então, se o professor Ari, vamos imaginar uma situação hipotética, tenha falecido hoje, né, e o processo estava em andamento, já tinha iniciado, mas se a sentença for formalizada em fevereiro do ano que vem,
Então, ela vai ter que retroagir, né? Ela vai considerar justamente a condição de filho legítimo, não é desde fevereiro, desde o momento do falecimento, desde o momento até o presente momento, do falecimento até fevereiro, tá? Traduzindo, outorgo a condição de legítimo para o fulano de tal, e este fulano de tal vai ter direito, já de imediato, à sua legitimidade e à herança, né, gente? Porque toda essa discussão, ela visa um fim, ela visa uma finalidade, né? Porque aí o fulano de tal, aquele menor, também vai passar a ser filho legítimo depois da decisão e também estará apto a participar de um futuro inventário, tá? Então, esta adoção póstuma, por que, professor, é póstuma? Agora eu entendi. Porque mesmo depois do falecimento do adotante, é possível que a justiça ainda reconheça o fulano ou beltrano ou ciclano como filho legítimo daquele que faleceu, né? Daquele determinado adotante que faleceu no decorrer do devido processo legal. Agora eu entendi, professor, porque a palavra póstuma, né? Porque alguém não conseguiu finalizar o seu percurso. Mas mesmo assim, a sentença reconheceu a filiação, mesmo após o falecimento de alguém, tá? Isso daí é perfeitamente possível. Agora é claro, né, gente? Por favor, para o juiz reconhecer é porque nos autos, no processo, já havia sido formalizado com bom êxito, né? As provas já haviam sido mencionadas, juntadas, anexadas, comprovadas, para atestar justamente a tese acerca da afinidade, né? Dessa relação do afeto, da primazia da materialidade, da oferta dos alimentos. Tudo ali já comprovou. O juiz não teve mais dúvida, né? Juntamente com o Ministério Público. Todos aqueles períodos de estágio de convivência, as entrevistas, tudo foi feito de uma forma satisfatória. Infelizmente, não deu tempo de finalizar o processo da adoção, tá? Em virtude do falecimento do adotante. Mas mesmo assim, se tudo já havia sido comprovado, juntado, anexado aos autos, caberá ao juiz ratificar, né, essa adoção, a chamada adoção póstuma. Tá? E aí vem o efeito ex-situ, que vai retroagir a data do falecimento, reconhecendo o professor Ari como pai legítimo. Tá? E é claro que esse fulano, né, esse novo filho, posso dizer assim, ele estará apto também a participar futuramente do inventário. Tá? Então, normalmente os alunos, professor, isso é automático. Morreu alguém? Não é automático assim. Você também tem que deixar bem claro nos autos se realmente ali se criou aquele elo de vínculo, de convivência, de afinidade, de afetividade. Não é tão simples assim. Quer dizer que morreu alguém e já declara como filho? Não. Os autos têm que ser definitivamente analisados, tá? As informações têm que ser definitivamente compactuadas. Tudo tem que estar transparente para a via judicial, para que o juiz entenda que realmente, mesmo vivo ou não, mas eu entendi que ali todos os procedimentos foram cumpridos com bom êxito. Os trâmites da adoção, desde o início até o presente momento, tá? Até porque o Ministério Público, ele vai participar, ele vai fiscalizar, tá certo? O que mais, professor, que nós temos? Sim, nós temos a chamada adoção tardia, né? Para quem chegou agora, eu estou falando das modalidades de adoção, tá? Eu estou agora aqui na tardia. Esta modalidade, meus amigos, pela etimologia ela é muito simples, porque tu sabes que, regra geral, a maioria das pessoas, principalmente os casais, eles preferem formalizar pedidos, solicitações de adoções para incapazes, né, para menores, para crianças, normalmente de 0 até 2 anos. Normalmente, tá, gente? Se a gente fizer uma estatística, principalmente no Cadastro Nacional da Adoção, no site, né, a gente utiliza muito, a gente verifica muito que normalmente a preferência é por crianças dentro desse contexto de faixa etária. Quando a gente perpassa os 2 anos, aí vem dentro, se adequa a essa regra da chamada adoção tardia. Claro que eu jamais vou dizer aqui para os senhores que isso aí é um ato
proibido. Pelo contrário, tá, gente? A adoção, ela independe de faixa etária, tá? Até mesmo, já estudei com vocês, nós vimos na aula passada, o trâmite da chamada adoção dos maiores, né? Então, a tardia é porque normalmente quando você perpassa esse primeiro estágio etário, né? Quando você ultrapassa os 2 anos em diante. Aí você adentra nessa nomenclatura que a doutrina utilizou, a adoção tardia, né? Quando você utiliza da segunda fase em diante da adoção, considerando a faixa etária, tá? Mas não é nenhum ato proibido, pelo contrário, é permitido, tá? Não tem problema nenhum a adoção. Você pode formalizar para menores e também para maiores. Isso é perfeitamente possível. Inclusive, já até discutimos isso, a questão da adoção dos maiores, né? Por outro lado, meus amigos, não esqueçam a chamada adoção unilateral, né? Essa adoção unilateral, ela é bem curiosa, porque pode ser não, ela vai acontecer normalmente quando termina, quando finaliza uma relação, quer seja conjugal, quer seja convivencial, após o término de uma entidade familiar. Normalmente, após o término de uma relação. E aí, como assim? Vamos pegar um exemplo prático aqui. Vamos imaginar, vamos lá, para a gente só entender melhor, né? Eu tenho uma esposa e um filho. Mas se amanhã eu resolver me divorciar dela, todo mundo já sabe disso, né? Isso até é um chavão popular. Não existe ex-filhos, né, gente? Pode existir ex-esposos, né? Ex-esposas, ex-maridos, ex-mulheres, né? A gente coloca entre aspas, que a gente utiliza mesmo o termo esposa, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Aquele filho ali, você vai continuar com as responsabilidades. Agora, eu, professor Ari, se amanhã eu resolver me casar de novo, ou constituir uma união estável, pode ser, gente, que a minha companheira ou a minha esposa olhe para minha filha, até porque me parece que é uma enteada dela, né? A minha esposa vai estar como madrasta. E a minha esposa lá, eu já estou até falando esposa, que eu vou resolver casar de novo, tá? Aí a minha esposa, a minha nova esposa, ela vai dizer o seguinte: olha, Ari, eu não quero ser chamada de madrasta. Eu quero avançar. De repente, até para uma adoção da sua filha. É claro que vocês estão se perguntando, sim, mas vai precisar do consentimento da mãe biológica, né, professor? Sim. Porque pode ser, gente, que um dos motivos, a gente até estudou isso, né? Voltando um pouquinho ao passado. Um dos motivos, muitas das vezes, que leva ao término de uma relação, né, é a questão material da sobrevivência, né? Então, pode ser que eu tenha falado com a minha primeira ex-esposa, a nossa questão econômico-financeira precária, a tal ponto de repente, nem dar condições de sobrevivência para a nossa filha ou nosso filho. Então, por uma questão de segurança, de respeito ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, a gente resolveu outorgar para uma adoção, direcionar para uma adoção, né? Então, o que que acontece? Essa adoção unilateral, pela etimologia, a gente já deu para ter uma noção, parte da vontade única, exclusiva desse novo cônjuge, ou de repente desse novo companheiro teu, que pretenda, por mera liberalidade, se candidatar numa adoção. Nesta adoção direcionada para o seu filho mesmo biológico, da sua primeira relação, quer seja de casamento, quer seja de união estável, tá? Então, não é muito comum a gente ver isso. Mas pode acontecer. É claro que vocês devem estar se perguntando, mas o que leva, professor, a uma sua nova esposa, por exemplo, a querer realizar uma adoção? A resposta é muito direta, né, gente? É a questão da própria convivência. É a questão do estágio de adaptação cotidiana. É o que a lei até denomina de estágio de convivência, tá? Então, a afinidade, a afetividade, a materialidade a cada dia se aperfeiçoa, né, gente?
a cada dia se fortalece, a tal ponto de um dia, da própria iniciativa dela, da nova cônjuge, chegar comigo e dizer: eu gostaria de avançar. Fiquei sabendo que o seu filho biológico está no cadastro da adoção, né? E eu gostaria de me candidatar para ser a nova mãe da fulana e do fulano de tal. É perfeitamente possível, tá? A lei até oportuniza isso, a adoção unilateral, que parte da iniciativa desses novos cônjuges ou companheiros que você vai agora apresentar nesta nova relação, tá? E aí vai formar um novo vínculo de parentesco, né, gente? O que era para ser uma mera madrasta, uma mera enteada, ou um mero padrasto, ou um mero enteado, mais tarde vai se tornar um filho legítimo, né? Vocês percebam a importância da afetividade, que eu venho desde o primeiro dia de aula informando para vocês, né? Que é o principal elemento caracterizador do novo conceito de família. E aí é o momento da gente utilizar na prática. Porque a partir do momento que aquele elo está muito sólido, está muito atado, a adoção, indubitavelmente, vai ser percorrida de uma forma muito tranquila, a tal ponto de daqui a pouco ser formalizada, ser definida, ser sacramentada perante a via judicial competente. Então, dentro desse procedimento é perfeitamente possível. Aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, o senhor falou a questão material de sobrevivência, mas é só isso que leva a você entregar a sua filha para uma adoção, ou seu filho, né? É muitas das vezes sim, gente, mas também existem outros fatores, a gente sabe disso, né? Infelizmente, as questões ilícitas também levam a um pedido de adoção, né? A entregar em prol do interesse de uma adoção. Vocês sabem, né? A gente vê muito noticiários, no cotidiano, questão de maus tratos perante aquele menor, partindo, infelizmente, dos próprios genitores biológicos, né? Questão do abandono, da falta de dever de cuidado do exercício do poder familiar. É óbvio, né, queridos, que isso vai proporcionar perda desse gerenciamento do exercício do poder familiar e esse menor vai ser direcionado para um acolhimento, para um setor institucional. E é óbvio também que ele está passível de posteriormente sofrer uma adoção, uma nova família substituta à vista para esse menor, tá? Então, são fatores que, dentro de uma regra prática, eu posso tranquilamente, enquanto pai biológico, levar a crer. Bom, ou eu detenho definitivamente uma guarda definitiva, considerando que a mãe biológica formalizou maus tratos com a minha filha, ou eu também não vou ter condições de gerenciar esse exercício do poder familiar. Resultado final, eu vou ter que direcionar para uma nova família substituta, para uma adoção. E aí, por coincidência, pode ser que a minha nova cônjuge ou companheira resolva, por mera liberalidade da sua parte, se candidatar para uma adoção. E aí ela vai iniciar, né, um procedimento, solicitando futuramente que seja deferida uma adoção. Resultado final, formar-se-á, né, um novo vínculo de parentesco. É bem interessante isso, né? Não só você vai formalizar uma nova entidade, um novo casamento, como também você vai avançar para uma família substituta, considerando que seu novo cônjuge, teu novo companheiro, vai se tornar uma nova mãe biológica. Eu coloco entre aspas o termo biológico, né? Uma nova mãe legítima, porque biológica não foi, né? Mas legítima reconhecido pelo ordenamento, tá? Certo, gente? Então, essas modalidades são regras exemplificativas, né? Que a gente observa muito perante a doutrina majoritária, perante os livros. E eu apresentei aqui alguns exemplos de adoções, que se um dia algum cliente teu te perguntar, doutor, o senhor acha, ou a senhora acha que é possível fazer por testamento? Aí você vai informar, né? Mas sempre analisando o contexto prático, né? A vivência que ali está sendo direcionada, tá? Ainda aqui no nosso material, meus amigos, dando continuidade,
nós temos aqui o processo da adoção, com base em quê? Com base na nova lei 13.509 de 2017. Em outras palavras, traduzindo em miúdos, a gente vai se preocupar aqui em discutir como é que é o trâmite da adoção, né? Como é que eu vou ingressar com a adoção propriamente dita perante o judiciário, né? Olha, traduzindo em miúdos, tá? A primeira providência que você deve fazer de imediato é você buscar um juizado da infância e juventude para aquelas crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, tá? Então, se você tem interesse em formalizar um pedido de adoção, que diga-se de passagem, é a regra geral, de cada 10 trâmites de adoção, 9 direcionam para essa clientela, né, de menores, crianças e adolescentes dentro dessas faixas etárias. Então, você imediatamente vai ter que solicitar um pré-cadastro perante esse juizado da infância e juventude, tá? É óbvio, meus amigos e minhas amigas, que você, na condição de adotante, você deverá levar consigo, você deverá comprovar, formalizar os seus documentos apropriados. Quando eu falar aqui documentos, eu não estou falando só documentos pessoais. A título de exemplo, CPF, RG, comprovante de residência, não. Eu também estou falando outros tipos de comprovações técnicas, né? Certidões, por exemplo, de insanidade mental, certidões, por exemplo, de antecedentes criminais, tá? Tudo isso é a materialização para que você chegue no juizado, até o juizado, e realize, inicie, melhor dizendo, né, todo um trâmite burocrático. Primeira providência da Secretaria da Vara competente é te formalizar um pedido de solicitação de abertura de trâmite de adoção. Até porque você vai levar, obviamente, esses documentos, né, na sua condição de adotante. Ah, professor, mas eu quero adotar em parceria, juntamente com a minha esposa ou com o meu companheiro, mesma coisa, os documentos de ambos, né? Eu até também não posso deixar de não mencionar para vocês, eu não ia poder deixar de não falar, a questão também dos contra-cheques, né, gente? Porque isso é de suma importância, a questão da materialização dos alimentos, a fonte de renda, tá? E venhamos e convenhamos, tu sabes que na prática, um deferimento de uma guarda e o deferimento de uma adoção, mesmo que perpasse todo esse trâmite burocrático, mas é claro que a materialização dos alimentos ali tem que ser muito bem explícita. Essas condições materiais têm que ser muito bem sólidas, contundentes, tá? Então, esta é a primeira situação. É se direcionar para a Secretaria do Juizado da Infância, levando esses documentos, e ali você vai preencher um pré-cadastro, tá? É óbvio também que você precisará de um advogado ou de um defensor público, porque esses cidadãos, né, esses agentes, eles vão ter a finalidade de o quê, gente? De formalizar todo esse comunicado através de uma petição, óbvio. Você vai chegar até o juizado com base numa instrumentalização do seu procurador. É o agente responsável que vai instrumentalizar, né? Então, eu vou peticionar com base nessas informações. Venho, por meio deste, solicitar a abertura do trâmite da adoção. E aí, junte, anexe esses documentos que eu havia mencionado, tá? Depois que isso tudo for direcionado, claro que o Ministério Público, vocês devem estar se analisando, vai participar? Sim. O MP ele vai ter que estar atuante, porque ele vai o quê? Fiscalizar toda essa tramitação burocrática, né? Mas depois que tudo ali, o advogado, a defensoria tiver formalizado o teu pedido, né? O próximo passo é o juiz oportunizar, deferir a realização de um curso de preparação em sede de adoção. Esses cursos preparatórios, que normalmente têm um prazo de 2 meses, não deixa de ser um ritual de preparação para que aquele futuro candidato à adoção, os adotantes,
saibam de antemão o que realmente deve ser feito e o que de repente não deve em sede de trâmite de adoção. Normalmente quem ministra, professor, esses cursos, né, os próprios profissionais da equipe interprofissional, interdisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, toda a equipe vai trabalhar em sintonia, em parceria, né, para que ali venha formalizar, venha instruir esses casais ou aquele determinado indivíduo que for, se de repente for unilateral, né, para que eles participem desses determinados cursos de preparação. No momento atual, nós estamos passando por uma situação excepcional de pandemia, né? Os cursos estão sendo realizados online, tá? Ofertados pela própria Secretaria da Vara da Infância e Juventude, em convênio, né, com outros institutos, né? Principalmente com os antigos abrigos, né? Que hoje a gente não fala mais dessa nomenclatura, e sim de instituições direcionadas para a adoção, institutos, né? De acolhimento da adoção. Então, esses institutos vão trabalhar em parceria com a Secretaria da Vara da Infância. E ali vão ofertar esses cursos semanalmente, de 3 em 3 dias, dentro de um calendário, né? E aí vocês devem estar se perguntando, professor, é obrigatório? É porque no final você vai receber um certificado de concluinte, o juiz ele vai ter que receber esse certificado, a equipe interprofissional, interdisciplinar também vai tomar ciência desse certificado, para que realmente venha analisar que aquele curso foi feito de uma forma adaptativa, satisfatória, tá? E aí sim, a partir do momento que você cumprir com êxito esse curso preparatório para uma adoção, palestras, né, mesas redondas, que agora tudo é através das lives, né? Todo um procedimento burocrático que você deve preencher essas cargas horárias. Depois que você obtiver o seu certificado, aí sim o juiz ele vai passar para a próxima etapa. Finalmente, professor, é a etapa que muitos casais, muitos indivíduos estão querendo. É formalizar o chamado quê? Cadastro, né? Cadastro Nacional da Adoção, o seu CNA. É muito interessante, né? É muito satisfatório. Você vê o seu nome ali já cadastrado nacionalmente através dos sítios, né? Dos tribunais competentes, dos fóruns competentes, dos institutos competentes, conveniados, que ali já existe um registro, né, de um pretensor, de um pretendente, de um indivíduo que pretende se adequar à adoção, que pretende formalizar uma adoção, né? E agora, professor, eu já tenho meu nome cadastrado, porque a justiça assim outorgou, para que formalizasse, não só em nível nacional, mas também, gente, cuidado, a nível local, tá? A nível estadual, é o CEA, o Cadastro Estadual da Adoção, até porque nós precisamos depois chegar até esses menores. Esses menores, obviamente, vão precisar, você vai precisar dessas informações, né? Com base naquele perfil que havia sido já compactuado, formalizado naquele cadastro. Tá? Então é importantíssimo esse cadastro, essas fichas pelas quais vão ser preenchidas, porque ali você, de praxe, né, vai informar qual é a criança que você pretende, questões de etnias, faixas etárias. Normalmente que a gente sempre costuma verificar nos noticiários, né? A questão cultural, a questão ética, tudo ali vai ser formalizada, porque internamente os fóruns vão trabalhar para que se chegue até esses menores, né? Para que, obviamente, futuramente venham a ser apresentados até os pretensos adotantes. E a partir do momento que você buscar o paradeiro desses menores, que vão ser oferecidas essas informações pelos próprios institutos dos acolhimentos, né? E vão informar essas informações para os fóruns, aí sim o fórum, a secretaria vai mandar chamar, convocar os pais, né, os pretensos adotantes, para que depois inicie uma nova etapa. Qual é a próxima etapa? É o estágio de convivência. Tá? É importantíssimo, né, queridos, o estágio de convivência. É neste momento que agora você vai começar a manter esse contato direto.
com aquele menor, com aquela criança, com aquele adolescente que já foi eleito, que já foi escolhido durante essa fase de cadastro, essa fase de procura, de vistoria, né, de análise. Então, o sistema encontrou a criança para você, enquanto adotante. Agora você precisa desenvolver o elo de afinidade, de convivência, né, de proximidade. No passado, gente, até mesmo nos anos 80, o estágio de convivência, eu particularmente, daqui para nós, eu não concordava muito, discordava, pelas leituras que a gente já fez, né? Mas você tinha que fazer esse estágio de convivência nos próprios abrigos. Você já deve ter visto alguns filmes noticiários que normalmente os pretensos adotantes iam se deslocar até os abrigos e ali desenvolviam, né, o seu estágio de convivência. Hoje não, queridos. Hoje a proposta da nova lei da adoção é fazer com que esses estágios de convivência venham ser analisados, discutidos, visualizados, vistoriados, fiscalizados em loco, nos próprios recintos domiciliares desses determinados pretensos adotantes. É até interessante, né, gente? Por quê? Porque você vai acabar, quer queira ou quer não, você vai criar uma ambientação. Você vai começar a formalizar esse ambiente satisfatório em prol do interesse dessa criança, desse adolescente. Você tem que deixar transparente para esse menor, para que ele realmente já comece a entender e verificar que ali será a sua futura definitiva residência, seu ambiente definitivo, tá? Então é claro que vocês devem estar se perguntando, bom, eu vou firmar aquele elo, aquele vínculo, e eu preciso o que também além disso? Você também precisa ser vistoriado, você também vai ser fiscalizado. Eu quero deixar bem claro para vocês que esse estágio de convivência, ele é temporário, tá? Pela proposta da nova lei da adoção, nós perpassamos o estágio de convivência de até 90 dias, podendo ser até postergado, dependendo da circunstância do caso concreto e da análise da equipe interprofissional. Mas durante esse momento, aproveita, né? Desenvolve vínculo com aquele menor, te aproxima, formaliza, fortalece a afetividade, que é o mais importante, né? Sem deixar também de ofertar materialização. Me lembrei agora, já que nós estamos falando desse estágio de convivência dentro do processo da adoção, né? Um aluno me perguntou, professor, esse estágio de convivência, o menor, ele não vai mais voltar para, entre aspas, os antigos abrigos, que agora é acolhimento institucional? Não, gente. Eu já acabei de dizer que é provisório. Durante esse prazo de até 90 dias, ali o juiz vai estipular como é que vai ser desenvolvido esse estágio de convivência. Semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, tá? Tudo ali vai ficar definido com base no posicionamento do magistrado. A criança não vai ficar ainda definitivamente naquele teu recinto domiciliar, tá? Você está preparando o terreno. O estágio de convivência é uma ponte de comunicação entre justamente a futura adoção e, é claro, a guarda, né? Porque depois do estágio de convivência, depois que você passar por essa etapa, satisfatoriamente, é o que todo mundo espera, aí sim, né? Você vai chegar, o juiz ele vai te outorgar finalmente a guarda provisória, tá? Aí sim, a guarda provisória, a criança irá se retirar definitivamente daquele centro de internação, de atendimento, de acolhimento, tá? Que até então era considerado como abrigos, os nomes do passado, tá? E aí essa criança vai ser outorgada para você, tá? Você ainda não tem definitivamente adoção, mas já tem uma guarda. A finalidade da guarda, já sabemos, a custódia, né? É o direito que agora eu tenho de, principalmente, ter esse vínculo mais direto com a criança ou adolescente. Não haverá mais possibilidade de retorno desse menor para aqueles centros de acolhimento.
tá? Mas o que eu quero, professor? A guarda já está dizendo, enquanto o juiz não defere a adoção, você já tem a guarda daquele menor. Mesmo com a guarda, a equipe interprofissional continuará te acompanhando. Vai bater lá na tua porta, vai fazer as visitas, vai fazer as vistorias, vai fazer as entrevistas, vai fazer toda a análise para contigo, até chegar no momento do juiz converter, né? Finalmente o chamado dia D, né? O que é o dia D? É o dia da audiência final de instrução. De um lado, você que já detém a guarda provisória, de outro, os genitores biológicos que entregaram, se, claro, se eles forem reconhecidos, né? Ou representantes legais. Normalmente, esses representantes legais, até os representantes daqueles centros de acolhimentos institucionais, né, gente? Porque tu sabes que a maioria dessas crianças e adolescentes foram entregues, se encontraram em situação de abandono, os pais biológicos desapareceram, né? Já está dizendo abandonaram, e aí os representantes legais têm que comparecer na audiência. Quem são esses representantes hoje, professor? São os responsáveis por esse centro de acolhimento, tá? Diretores, médicos, psicólogos, enfim, qualquer profissional ali que esteja à frente desses centros, tá? E no dia da audiência, o juiz ele vai ouvir todo mundo, ele vai tomar ciência dos relatórios, de todo o período que foi perpassado até o presente momento, e ali vai deferir, finalmente, a guarda que era tão provisória vai ser convertida para a adoção definitiva. Tá? É o sonho do adotante, né? Do pretenso adotante, que agora vai passar a ser um pai legítimo, né? Eu não posso colocar a palavra biológica porque o biológico já existe, ou existiu, mas legítimo ele passou a ser, tá? Então, tudo isso, percebam, esse estágio da adoção, ele vai ter que ser cumprido, ele vai ter que ser perpassado. Teoricamente, tá? Alguém deve estar se perguntando, professor, todo esse trâmite da adoção, por quanto tempo ele deve ser ratificado? A nova lei da adoção, ela apresenta como proposta o prazo de fechamento, de conclusão da adoção em até 120 dias, tá, gente? Falando um pouquinho já dessa nova lei, as implicações dela, a proposta de imediato dessa nova lei foi tentar até desburocratizar o cenário do judiciário, tentar acelerar um pouco mais o trâmite da adoção. Porque comparada à lei anterior com essa nova lei, esta nova lei ela veio definir alguns prazos em prol da adoção, o que até então não era possível na lei anterior, né? Porque ficava muito abrangente, era muito omisso, né? Não tínhamos a certeza de quando iria finalizar aquele percurso, daquela etapa precisa, daquela etapa propriamente dita da adoção. E essa nova lei não já trouxe, olha, por exemplo, o estado de convivência, 90 dias, o acolhimento institucional deverá ser cumprido dentro de 18 meses, tá? O prazo final da adoção tem que ser concluído em até 120 dias. Então, a gente até aplaude essa nova lei, porque ela veio definir o início e o término de um determinado trâmite específico da adoção. Ou seja, se tornou até mais célere dentro desse procedimento. Mas o que eu também chamo a atenção de vocês, meus amigos, é que para essa nova lei da adoção, uma inovação que eu achei bem salutar foi a questão do reconhecimento do chamado programa de apadrinhamento. Eu achei muito importante, gente, ter criado essa possibilidade, tá? Eu quero chamar a atenção para vocês que o programa de apadrinhamento, o padrinho, ele não detém da guarda e muito menos ele quer se candidatar a um pretenso futuro adotante, tá? Que isso, professor? O que é o apadrinhamento? Ó, qualquer um de nós aqui dessa sala, por exemplo, podemos nos candidatar. É um terceiro, uma terceira pessoa que tem a finalidade de utilizar do seu tempo de cotidiano, de sobrevivência e realizar uma ação social em prol do interesse de um determinado menor que se encontra no presente momento acolhido.
dentro de um determinado recinto de acolhimento institucional, antigos abrigos, né? Então, essa terceira pessoa, esse padrinho e essa padrinha solidária, vai ter a finalidade de realizar um cadastro, primeiramente, lá nesses centros específicos de acolhimento, e ali vão se prontificar em querer ajudar materialmente a oferta em prol dos alimentos para aquela criança, para aquele adolescente. Venhamos e convenhamos, né, gente? Quer queira ou quer não, a gente vai formar um vínculo, principalmente de afeto, né? Você vai ajudar uma vida ali. Você vai fazer com que aquela vida também tenha uma afinidade para com você, desenvolva um afeto para com você. A proposta do apadrinhamento é isso, é você unir dois sujeitos, mesmo sem querer ter intenção nenhuma de avançar para uma guarda e para uma adoção futura. Mas você, enquanto padrinho ou madrinha solidária, vai ter a finalidade, a sua liberalidade de querer, em prol daquele próximo, daquela vida, daquela criança, e fazer com que ela não sofra em todos os parâmetros, né? Principalmente a questão material. Eu acho muito interessante isso, eu aplaudo essa nova lei. Essa política, gente, é muito antiga. Já existiam os padrinhos solidários, sim, mas eles não estavam ainda formalizados em uma legislação própria, e aí chegou-se a essa conclusão, né? Para que, obviamente, eles tenham um aparato legal, tá? É claro que alguém deve estar se perguntando, professor, esses padrinhos que hoje não têm a intenção de querer avançar para o judiciário, e se amanhã eles pretenderem querer? Como normalmente o senhor acabou de dizer que vai formar vínculos, vai formar elos, vai a cada dia se entrelaçar, né? Se aperfeiçoar, vai encurtar a vivência. É possível, né, gente? A gente pode, na verdade, inicia até por aí, né? Você tem a finalidade de hoje ajudar materialmente, mas pode ser que amanhã ou depois eu queira até avançar para uma formalização em sede de guarda e sede de adoção. Não vejo nenhum problema nesse sentido, tá? Isso até facilitará o próprio judiciário, né? Porque vai ter como você comprovar perante a justiça que eu já estive na condição de padrinhos e madrinhas solidárias, né? Dentro da proposta dessa nova lei da adoção, tá? E aí a minha pretensão futura foi justamente querer avançar, já formalizando para o pedido de adoção, tá? Não esqueçam a tarefa importante desses acolhimentos institucionais em prol da adoção, de retirar aquela criança que estava vivendo uma situação atípica nas suas residências, dos seus responsáveis legais, genitores biológicos. Só que uma situação atípica, infelizmente, deficitária, né? Abandono, maus tratos, né? Violência psicológica. Enfim, gente, a gente verifica muito isso, né? E aí o Estado, o poder público, em parceria com o judiciário, firma estas chamadas entidades de acolhimento institucionais, os antigos abrigos, tá? E aí vão ter o suporte, vão ofertar a oportunidade, resgatar essas crianças, né? Para fazer com que elas tenham uma vida melhor nesses recintos. Claro, nem tudo são flores, né, gente? Você sabe disso, vocês são acadêmicos de direito. Nós estamos ainda num país muito deficitário em termos de carência de recursos humanos, né? Eu não estou falando aqui uma aula de maravilhas, não estou falando aqui de uma aula em países de primeiro mundo. Estamos no Brasil. Sabemos de antemão que nem todos os centros de acolhimento institucionais apresentam um aparelhamento apropriado em prol das crianças e dos adolescentes. Mas, na medida do possível, eles estão aí para ofertar essa garantia, tá? Então, o papel do centro de acolhimento, normalmente as crianças e adolescentes ficam ali durante esse momento, perpassam lá um estágio de 18 meses teoricamente, até finalmente ser entregues para uma família substituta, tá? Então, essa nova lei surgiu, trouxe essas possibilidades, tá?
Nós aplaudimos essa nova lei porque ela veio tentar desburocratizar um pouco o judiciário, acelerar principalmente o trâmite da adoção com as leis, né, com os prazos definidos. E aí torna-se bem contundente, bem salutar nesse sentido, tá? Maiores detalhes, depois vocês dão uma leitura nessa lei 13.509, mas o mais importante de inovação foram os prazos, o programa de apadrinhamento, o papel dos acolhimentos e o trâmite, né, que veio agora acelerar um pouco mais, tá? Na próxima semana, a gente hoje já fechou o estudo da adoção, a gente fecha hoje, né? E na outra semana a gente vai começar a falar sobre tutela e curatela, são os assuntos finais do nosso semestre, tá? Desde já eu agradeço a todos que estiveram aqui, meu muito obrigado por terem comparecido, tá? Aí na outra semana a gente fala sobre a tutela e a curatela, que a gente já fecha o semestre e aí depois vamos fazer a atividade final. Não esqueça de postar até domingo a atividade de vocês do capítulo 7, da adoção e da guarda, tá bom? Obrigado, gente, por terem comparecido. Até na semana que vem. Tenha uma excelente noite e aí qualquer coisa a gente se encontra na outra aula, tá bom? Um abraço, meus queridos. Fiquem com Deus, todos. Aula encerrada.